E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do São Paulo Futebol Clube. Nesse vídeo eu trago pra gente conversar um pouquinho sobre uma nova contratação bombada que o São Paulo está planejando fazer para a próxima janela, para essa janela de transferência, quem sabe, ou para a próxima da metade do ano, tá, rapaziada? Porque saiu algo bem interessante, que se você tava triste com a saída do James Rodrigues, meu amigo, talvez você não precise ficar tão triste assim. Inclusive, eu vou até sugerir alguns nomes que eu acharia os nomes fundamentais para o São Paulo Futebol Clube, porque é algo que eu mencionei bem por cima, né, cara? Nós não sabíamos se o James Rodrigues ia sair, então eu só mencionei isso, né, cara? Mas agora que nós tivemos a conclusão na situação do James Rodrigues, de fato ele deixa o São Paulo, é uma informação que eu vou levantar novamente pra vocês, porque é algo que se antes era um terreno na especulação, se acontecesse, agora que aconteceu, meu amigo, é algo que está muito próximo de se concretizar, né, cara? São Paulo trazer um grande nome, quem sabe nessa ou na próxima janela de transferência, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês a notícia, mas antes quero falar um pouquinho sobre o James Rodrigues. Por quê? Porque como vocês sabem, saiu mais alguns bastidores do porquê da saída dele, muitas pessoas não se interessam mais por isso, mas como também é o assunto do vídeo, né, cara? A substituição de um grande craque pro outro, né, cara, que é o James Rodrigues, que sairá e o São Paulo já irá atrás de outro, tá, rapaziada? Mas o James Rodrigues basicamente saiu porque, cara, ele não sentiu firmeza de que poderia ter uma sequência entre os titulares, não só entre os titulares, né, cara, porque isso eu creio que não seria muito difícil pra ele conquistar, mas como a grande estrela do time, né, cara? Vocês sabem, não é novidade pra ninguém que ele queria ser a estrela do São Paulo, ele queria ser o camisa 10, tanto que mudou pra 55, nem chegou a utilizar, mas mudou pra 55, que seria referência ao número 10. Esse é o problema, né, cara? E acredito que muito seja isso ao que ele é na seleção colombiana. Por quê? Porque foi dito um jornalista, eu vi hoje isso, tá, rapaziada, de que na Colômbia ele é amado, na Colômbia o time joga pra ele, na Colômbia realmente, os jogos de 3 em 3 meses, né, cara, 2 jogos de 3 em 3 meses pelas eliminatórias, pela Copa América, ele consegue se apresentar em alto nível, né, cara, pra jogar os jogos pela Colômbia. O problema, isso foi dito pelo próprio jornalista colombiano, tá, rapaziada, não sou eu que tô falando, que o grande problema do James Rodrigues é o dia a dia, né, cara, porque foi dito ele acompanha de perto, tá, o James Rodrigues, acompanha o que o povo colombiano acha dele, o povo colombiano ama ele pelo que ele apresenta pela seleção, mas o problema, cara, é que o próprio jornalista falou que pela seleção ele é um e pelo time ele é outro. Ele sempre foi isso, né, rapaziada? Tanto que ele se destacou, o auge da carreira dele foi jogando pela seleção. Foi pro Real Madrid, não correspondeu às expectativas, embora eu não acho que ele tenha ido mal no Real Madrid. No Bayern também eu não acho que ele foi tão mal, né, cara? Mas depois no Everton, no Al Rayyan, no Olympiacos, aí sim ele foi muito mal, né, cara? Foi muito mal, não conseguiu ter sequência de jogos e pela Colômbia ele sempre se mostra à disposição. Porque esse é o problema do James Rodrigues, tá, rapaziada? Infelizmente por clube ele não é jogador, ele é outro jogador do que é pela seleção. Então muitas pessoas falam, mas na seleção ele é um craque, né, cara? O problema é o São Paulo. Não, rapaziada, o problema é o próprio James Rodrigues. Isso foi o que o próprio jornalista colombiano falou, que acompanha a carreira dele e sabe que o problema dele é o dia a dia, a questão física, né, cara? Ele não tem intensidade pra jogar de duas vezes por semana, ele não tem intensidade pra treinar todo dia em alto nível com seus companheiros. Por isso que ele só tem nível pra mostrar na seleção, que são jogos de 3 em 3 meses. Por isso que ele aguenta jogar os 90 minutos. O problema, cara, é você esperar que o James Rodrigues jogue 90 minutos também contra o Inter de Limeira e 2 dias depois já esteja bem fisicamente pra jogar mais 90 minutos contra o Água Santa, e depois 2 dias depois já esteja em alto nível pra jogar um clássico contra o Corinthians. O James Rodrigues infelizmente não é esse cara, né, rapaziada? Por isso que pra vocês que estão tristes com a saída dele, eu falo pra vocês ficarem um pouco mais tranquilo, porque mesmo que a gente pudesse toda a nossa expectativa em cima dele, por isso que mesmo que o técnico, a diretoria, todo mundo colocasse grande expectativa em cima dele, ele não iria conseguir ter a sequência que a gente esperava, né, cara? A mesma sequência que outros jogadores como Wellington Rato tem, né, cara? Jogador da mesma idade do James Rodrigues, praticamente, e joga todo o jogo, né, cara? Infelizmente, o James Rodrigues, apesar de ser mais jogador do que o Rato, isso daí é indiscutível, questão física ia atrapalhar muito ele, a gente não poderia contar com ele na temporada. E foi dito também que ele já tem 2 propostas em mãos, tá, rapaziada? Que é do Besiktas e do Real Salt Lake, da MLS, time também que era o ex-time do Savarino, e tem outros times também que estão interessados nele, também tem a possibilidade de ele continuar na América do Sul, né, cara? Então, mano, boa sorte aí pro James Rodrigues, né, cara? Assunto encerrado, não é mais jogador do São Paulo, eu não pretendo mais falar sobre ele, tá, rapaziada? Mas a informação que eu quero destacar pra vocês é que o Gabriel Sá trouxe antes do James Rodrigues sair, tá, rapaziada? Por isso que eu nem tinha dado muita atenção, porque a gente não sabia se ele ia continuar ou se ele ia sair. Então não tinha por que a gente dar essa devida atenção, mas o Gabriel Sá é um dos jornalistas, quem conhece sabe, né, cara? Quem conhece sabe. É um dos jornalistas mais confiáveis, né, cara, que falam sobre o São Paulo Futebol Clube. E muitas pessoas estavam marcando ele sobre a situação do Di Maria, porque o Di Maria, como vocês sabem, saiu a informação de que o São Paulo estava monitorando a situação dele,
o próprio jornalista da Jovem Pan, Daniel, alguma coisa, confirmou essa informação. O André Hernan falou que não procedia, mas o Gabriel Sá, que é o jornalista que eu mais confio, que é o que eu sou São Paulino desde sempre, eu sempre comprei as informações dele, e sempre ele acerta. E ele falou sobre as notícias recentes que muitos estão me marcando. Que tenho em caso de saída do James Rodrigues, o São Paulo entende que precisa de uma reposição à altura, com repercussão internacional. Seguirei apurando para trazer mais detalhes quando possível. Ou seja, é o que ele tem, né, rapaziada? A informação que ele tem é que o São Paulo entende que após a saída do James Rodrigues, o São Paulo precisa de um cara de referência, para não ter aquela Lucas dependência, aquela dependência só em cima do Lucas, né, cara? Que precisa de um jogador à altura, do mesmo nível, né, cara? E de repercussão mundial. E, cara, repercussão internacional é repercussão que daria no mundo todo, né, cara? E por isso que estaria monitorando até então o Di Maria, porque no dia que saiu essa informação do Di Maria, foi no mesmo dia em que foi confirmado que o Besiktas apresentaria uma oferta oficial pelo James Rodrigues, né, rapaziada? E logo após o Gabriel Sá ter perguntado, ele falou isso, que após a saída do James Rodrigues, que realmente, caso viesse a se concretizar, que foi o que aconteceu, o São Paulo traria um jogador de nível mundial, né, cara? E eu não vou falar que eu estou confiante, porque vocês sabem a dificuldade que é pra trazer um jogador de nível mundial. Mas eu acho que o São Paulo vai atrás, né, cara, do Di Maria. Eu acho que vai atrás. Vocês lembram a dificuldade que foi pro Grêmio conseguir concretizar a negociação com o Soares, né, cara? Foi muito difícil. O Grêmio ficou umas 2 janelas tentando contratar ele, né, cara? Tentando conversar com ele. E acabou trazendo ele no final das contas. Mas, cara, eu acho sim que o Di Maria pode pintar no São Paulo, né, rapaziada? Di Maria. Teria outros nomes também que eu traria, né, cara? Um nome que eu tava muito esperançoso também que o São Paulo pudesse trazer, o Thiago Alcântara. Que inclusive o Flamengo tinha reunião pra tentar uma negociação com o Thiago Alcântara. Inclusive tinha informações de que o Flamengo e o Palmeiras queriam ele, tinha informações de que os representantes do Flamengo iriam viajar pra Inglaterra pra tentar a negociação com o Thiago Alcântara, e é um nome que eu já tava aguardando pra trazer pra vocês, que é um nome que está à disposição no mercado, só que ele voltou de lesão depois de 6 meses, se não me engano, ontem. Foi ontem, né, cara, que ele jogou pelo Liverpool e se lesionou de novo. Com 10 minutos dentro de campo, ele se lesionou de novo, né, cara? Então é um jogador que, meu amigo, no Brasil, em plena forma física, pelo que ele fez no Bayern de Munique, seria o melhor meio-campista do Brasil. Com certeza. Assim como eu acho que o Ramos Rodrigues também seria, né, cara? Em plena forma física. Mas é um jogador que, assim como o Ramos Rodrigues, enfrenta problemas físicos. Voltou depois de 6 meses, 10 minutos dentro de campo, se machucou novamente, né, cara? Se machucou novamente o Thiago Alcântara. Então, apesar de times brasileiros terem interesse nele, apesar de ser um jogador que eu acho que ele é jovem, deve ter uns 33 anos, 32, e é um jogador que, antes de se machucar, tava voando no Bayern, simplesmente ganhou a Champions, jogando demais, foi pro Liverpool e, infelizmente, enfrentou problemas de lesão, né, cara? Mas é um jogador que, se tivesse na sua forma física ideal, com certeza desequilibraria. Outros nomes também, é o próprio Di Maria, que eu já falei pra vocês, e o Oscar, hein, cara? Eu gostaria de ver o Oscar também. Vai deixar a China nas próximas janelas, hein, rapaziada? O Oscar. E eu gostaria muito de ver o Oscar no São Paulo, hein, mano? Muitas pessoas têm ressentimento que aconteceu com ele. Eu, particularmente, não tenho nada contra, porque eu sei o que aconteceu. Mas eu era muito novo, então eu não acompanhava na época, né, cara? Eu não acompanhava muito que nem acompanho hoje. Então eu não tenho muita noção do que aconteceu. Mas muitas pessoas dizem que ele saiu pelas portas dos fundos pra ir pro Internacional e tal, forçou uma saída. Mas, cara, ele já falou em diversos podcasts que ele gostaria de ter mais uma oportunidade no São Paulo, que ele gostaria de vir ao São Paulo, né, cara? O Flamengo, algumas janelas atrás, quase acertou a contratação dele. E ele é jovem também, tem 31 anos, a mesma idade do Neymar, né, cara? Então, cara, o Oscar, vocês acham que ele não desequilibraria aqui no Brasil? Eu tô falando meias, tá, rapaziada? Meias, porque é a posição do James Rodrigues, e creio eu que seria a posição que o São Paulo iria atrás, já que não iria trazer um cara pra ser reserva do Caleri a nível mundial. Se for pra trazer um reserva do Caleri, vai trazendo um reserva um pouco mais modesto. Até porque o cara viria de fato pra ser reserva do Caleri, não viria pra disputar a posição, porque o Caleri já é muito identificado. Então eu acho assim, eu discutiria esses 3 nomes: o Di Maria, o Thiago Alcântara, né, cara, que eu acho que teria possibilidade de trazer ele, apesar das suas lesões, e o Oscar, hein, cara. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual meia de nível mundial você gostaria de ver no São Paulo, hein, cara? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo, tá, rapaziada? De tudo que pintar nos próximos dias eu trago pra vocês sobre o São Paulo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!